Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de Física 1 e a gente vai entrar agora no capítulo 8, que vai falar sobre momento linear e colisões. Né? Vamos ver do que é que se trata. Nos capítulos anteriores, vocês estudaram uma série de conceitos importantes. Deixa eu pegar o meu laser aqui. O conceito de força, as leis de Newton, trabalho e energia, toda a parte de cinemática, ou seja, como descrever o movimento. E agora a gente entra num outro conceito importante na física clássica, ou na mecânica clássica, na mecânica newtoniana, que a gente chama, que é o conceito de momento linear. Então, para motivar esse conceito de momento linear, vou começar fazendo como um livro, pegando um exemplo, né, de um arqueiro, né, que está em pé sobre o gelo. Não é uma situação muito corriqueira aqui no nosso país, né? Primeiro porque a gente não tem gelo, não porque não tenha arqueiros, mas gelo é meio complicado. Mas vamos imaginar essa situação e ele coloca o gelo porque ele está dizendo, a pessoa em pé sobre o gelo, existe uma redução bastante grande do atrito, então para todos os efeitos a gente pode considerar uma situação sem atrito. Tem a força de atrito, que como vocês já devem ter visto nos capítulos anteriores com Zélia, né, é uma força que a gente chama dissipativa. Vai roubar a energia cinética do sistema. Mas enfim, o que vocês acham que acontece se uma pessoa que está sobre o gelo, ela, nesse caso o arqueiro, ela tira a flecha, por exemplo, para o lado de lá, né? Então ele está atirando a flecha horizontalmente para esse lado, né? O que é que vai acontecer? Né? A pergunta que ele faz aqui, ele dá alguns dados, tá? Porque depois ele vai voltar mais para frente no livro a esse exemplo. Mas vamos pensar, independente dos dados, o arqueiro tem uma certa massa, a flecha tem uma certa massa e esse arqueiro consegue atirar essa flecha com uma certa velocidade. Aqui no início é irrelevante os dados numéricos propriamente dito, mas a situação. Então, o que é que deve acontecer? O que é que faz a flecha se mover? O que faz a flecha se mover, veja que o arco, a corda do arco é distendida, né? Quando a corda do arco é distendida, quem já viu um arco e flecha, ou já brincou quando era criança, eu quando era pequeno gostava de fazer arco e flecha, né? Sabe que a madeira também do arco se enverga, ou seja, acumula energia potencial aqui, né, no envergamento aqui da madeira do arco e no esticar da corda, e quando o arqueiro solta essa corda, a corda e o arco, o sistema todo, vai produzir uma força sobre a flecha e vai empurrar a flecha, então, e ela vai começar a se mover. Ora, mas se o conjunto, o arqueiro, o arco, tudo mais, produz uma flecha, nesse caso para a direita, né? Para esse sentido aqui, sobre a flecha, o que é que vai acontecer? A flecha vai provocar, lei da ação e reação, uma força de volta. Né? Se a pessoa está sobre uma superfície sem atrito, o que vai acontecer, nesse caso, é que ele vai ter o que a gente chama uma velocidade de recuo, né? Então, o conjunto arqueiro, arco, recua por conta da flecha ser atirada. E o que ele quer que nessa questão é que a gente determine qual é a velocidade do arqueiro. Veja que, qualitativamente, tratar esse problema não é muito complicado com o que a gente viu até agora, né? As leis de Newton, força, a questão da energia potencial, energia cinética, então vai ser transformada. Mas quando ele pergunta qual é a velocidade, se eu preciso calcular a velocidade numa situação desse tipo, e a gente vai ver várias situações em que a gente não tem exatamente um arqueiro sobre o gelo atirando uma flecha, mas situações similares e a gente precisa determinar a velocidade, aí é uma situação um pouco complicada, né?
Porque a gente poderia tentar usar a segunda lei de Newton para o conjunto arqueiro e arco, ou seja, eu teria que saber qual é a força, desculpa, que a flecha vai estar executando sobre o arqueiro e o arco. Mas essa força, ela tem uma forma complicada, ela depende de uma série de parâmetros, inclusive a depender de como o arqueiro puxar a corda cada vez que ele fizer esse lançamento vai ser um pouco diferente, né? Então, utilizar a segunda lei de Newton é um negócio bastante complicado, né, nesse caso, porque requer uma descrição muito detalhada de como é a força aqui que o arco, conjunto arco, corda, né, exerce sobre a flecha e, portanto, a força de reação, né, que a flecha vai fazer, que vai ser a força que vai fazer o arqueiro caminhar. Bom, então vamos tentar com conservação com energia, né? Também é complicado porque a gente precisaria saber como é a energia potencial acumulada aqui no arco. A descrição é tão complexa quanto saber como é a força. Na verdade, se a gente sabe um, a gente consegue determinar o outro. Então, a gente só está trocando 6 por meia dúzia, como se costuma dizer, né? Então, nenhuma dessas duas estratégias que a gente conhece até agora, ela é adequada ou ela torna essa pergunta, né, colocado logo aqui no início do capítulo como motivação, que é saber qual é a velocidade do arqueiro, nenhuma dessas duas formas seria adequado. A gente já viu que pela terceira lei de Newton, então a corda exerce uma força sobre a flecha exerce uma força igual, de igual intensidade, sentido oposto sobre o arco, e o conjunto todo, arco-arqueiro, então se move sobre essa força, né? E aí, aqui, já só para completar o que a gente já disse, a intensidade dessa força é variável, depende das propriedades da corda, do arco, de como o arco foi construído e de como o arqueiro puxou o arco com a flecha naquele determinado experimento, naquela determinada situação, né? Muito bem. Então, nenhuma das coisas que a gente viu até agora faz a gente responder uma pergunta tão simples que qual seria a velocidade de recuo, né, do conjunto arqueiro e arco, né? Então, para isso a gente vai introduzir um novo conceito, que é no conceito do momento linear, né? E para introduzir esse conceito, vamos pegar um exemplo simples em que a gente tenha duas partículas de massa constante, tá? Então, eu tenho massas M1 e M2, podem ser diferentes, enfim. Vamos pegar o caso de massas constantes e que vamos dizer que essas duas partículas aqui não existem mais nada em volta delas, ou seja, elas estão isoladas no universo. É o que a gente chama o conceito de sistema isolado. Não tem contato com nenhuma outra partícula. Depois a gente vai ver como a gente pode generalizar alguns desses conceitos, mas por enquanto vamos considerar essa situação. O que significa, então, é que se houver forças, e normalmente há, né? Porque se elas têm massa, tem pelo menos a interação gravitacional. Não é isso? A lei da atração gravitacional, que duas massas se atraem, né? Em outras palavras, as únicas forças que existiriam entre essas duas partículas seriam as interações mútuas, ou seja, a força que uma exerce sobre a outra e a outra exerce sobre a uma. Essas forças, como no caso da flecha e do arqueiro, ou da flecha e o arco, mais propriamente dito, essas forças elas podem ser muito complicadas a descrição. Elas podem ter uma variação bastante complicada com o tempo, enfim, com uma série de parâmetros. Mas o que a gente sabe é que se a partícula 1 exerce uma força sobre a partícula 2, e nós vamos chamar de F21, né? A força F12, nesse caso aqui ele chamou de F12. A força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2 é F12, e a força da partícula 2 sobre a partícula 1 ele chamou de F21. Então, se a partícula 1 faz uma força, a F12, sobre a partícula 2, a partícula 2 vai fazer uma força, a F21, e a gente sabe pela terceira lei de Newton que elas têm que ter mesmo módulo e sentidos opostos, tá?
elas têm a mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos. Então, se eu só tenho essas duas massas no universo todo, ou seja, se essas duas massas são de alguma forma isoladas do resto do mundo, do resto do universo, como se só existissem elas, se a gente considera o sistema como um todo, ou seja, eu vou considerar M1 mais M2 formando um sistema. E se eu perguntar qual é a força resultante sobre o sistema como um todo? Eu tenho que somar todas as forças que atuam sobre o sistema, certo? Quais são as forças nesse caso? Somente aquelas que são o par, ação e reação, e, portanto, no caso de um sistema isolado, a soma de todas as forças que agem no sistema todo é zero. Tá? Ora, mas a gente sabe que, pela terceira lei de Newton, se F12 é a força sobre a partícula 1, está invertido aqui, né? Preciso corrigir, ó, gente. Pelo desenho aqui, seria o contrário, né? Mas, de qualquer forma, a F21 seria a força sobre a partícula 1, então é a massa 1 vezes a aceleração da partícula 1, e a força sobre a partícula 2, que é a única que vai ter, é a massa vezes a aceleração da partícula 2. Então, daqui para cá, eu só fiz usar a segunda lei de Newton, como a gente conhece até agora. E agora, se eu lembrar que a aceleração é a derivada da velocidade, então eu posso escrever m dv1 dt mais m dv2 dt, e como isso aqui eu só estou substituindo quem é F12 e quem é F21 pela segunda lei de Newton e depois pela relação cinemática, né, de aceleração com velocidade, essa soma é igual a zero e essa soma, então, é igual a zero. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever isso aqui, como a massa é constante, eu posso multiplicar o vetor velocidade pela massa e derivar o produto, né? Porque a gente usa o fato de que a derivada de uma constante vezes uma função do tempo, nesse caso é uma derivada temporal, é a constante vezes a derivada da parte que depende do tempo, né? Então eu posso incluir a massa aqui dentro. E aí eu tenho o quê? A derivada de uma coisa mais a derivada temporal da outra igual a zero. Isso aqui a gente pode simplesmente dizer que é a derivada de um objeto que seria a soma formada por M1V1 mais M2V2. E o que é interessante aqui é que essa derivada aqui, ó, essa expressão final está me dizendo que a derivada desta grandeza física formado pelo produto massa da partícula 1, velocidade da partícula 1, mais massa da partícula 2, velocidade da partícula 2, vetores, né? Soma vetorial aqui. A derivada temporal disso é zero. O que significa quando a derivada no tempo de uma determinada coisa é zero? Significa que esta coisa, ou essa grandeza física, nesse caso, grandezas físicas, essa grandeza física ela é constante no tempo. Ela não depende, então, do tempo. Então, usando usando essa relação aqui, então, motivada por essa relação que a gente obteve para um sistema isolado de duas partículas, a gente define uma grandeza chamada momento linear. O momento linear, então, é de uma partícula de massa m com velocidade v, é uma grandeza vetorial definido como sendo o produto massa vezes a velocidade. Então, ele é uma grandeza vetorial, cuidado, tá? Uma grandeza ele é um momento linear, é um vetor formado pelo produto de uma grandeza escalar, que é a massa, e pela uma grandeza vetorial, que é a velocidade. Então, algumas características uma grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. Então, se a gente olha para essa expressão aqui e pergunta qual é o módulo do momento, então o módulo do momento vai ser dado pelo produto da massa da partícula pelo módulo da velocidade. Né? Já que P vetorial é igual a massa vezes o vetor velocidade, qual vai ser o módulo do momento? Então, é a massa vezes o módulo da velocidade. Qual é a direção do vetor momento? Desculpa.
a direção, a massa é uma grandeza sempre positiva. Então, se isso aqui é sempre maior que zero, o vetor P tem sempre a mesma direção do vetor velocidade. Né? Então, direção é a mesma do vetor velocidade. E a massa é uma grandeza escalar e positiva, então o momento linear tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Em termos de unidades, qual seria a unidade, então, associada a essa grandeza física chamada momento linear? Como ele é o produto de massa por velocidade, seria unidade de massa por unidade de velocidade. Então, em termos de dimensão, né, é a unidade de massa vezes a unidade de velocidade, a unidade de comprimento, dividido por unidade de tempo, e no sistema internacional, então, é quilograma metro por segundo, mas é bastante comum a gente encontrar também situações de grama centímetro por segundo. Né? Bom, se ele é um vetor, a gente pode escrever também em termos de 3 componentes, né? E se a gente pega a decomposição do vetor em termos dos eixos cartesianos x, y, z, né? Vocês devem ter visto já em vetores, ou estão estudando, talvez, em vetores, né? Um sistema cartesiano formado pelos eixos x, y, z. Eu posso escrever o vetor momento em termos de 3 componentes, px na direção I, que significa a componente ao longo do eixo x, a componente ao longo do eixo y, que a gente chama de py, e a componente ao longo do eixo z, que a gente chama de pz. E os ijk aqui são os 3 versores, então, que indicam as 3 componentes, as 3 direções no sistema cartesiano. Né? E se a gente olha para essa expressão aqui, a gente pode perguntar, então, quem seria a componente x do momento? Se eu olhar para cá, como o momento, o vetor momento é massa vezes a velocidade, a componente x do vetor momento vai ter que ser a massa vezes a componente x da velocidade, certo? Mesma coisa para a componente y e componente z. Então, quem é o px aqui? É m vezes vx. Quem é o py? É m vezes vy. E quem é o pz é m vezes, então, o vz. Então, em termos das componentes, está aqui a relação entre as componentes x, y, z do momento linear com as 3 componentes x, y, z do vetor velocidade. O momento tem algumas características interessantes. Né? Primeiro que Newton chamou de quantidade de movimento. Por que será que ele chamou o vetor momento, o nome original, de quantidade de movimento? E o motivo está um pouco nessa frase anterior aqui. Se eu pegar 2 objetos com a mesma velocidade, mas com massas diferentes, veja, o que tiver mais massa vai ter um maior momento linear, ou é como se ele tivesse uma quantidade de movimento maior associado ao fato dele ter uma certa massa e a mesma velocidade de um objeto de massa menor. Então, é também bastante comum em livros a gente encontrar o momento linear chamado de quantidade de movimento, e ao longo dos livros o autor escrever momento linear ou quantidade de movimento como sinônimos e usar os dois o tempo todo, né? Porque realmente eles são sinônimos. Bom, usando o que a gente já aprendeu, então vamos fazer aqui um testezinho rápido para a gente pensar um pouquinho alguns dos conceitos que a gente já tem até agora. E nesse caso aqui, o conceito de energia cinética e de momento. Então, esse teste é interessante porque a gente vai ver as diferenças importantes que tem entre energia cinética e momento. Bom, tem uma diferença que já é nítida, é que momento linear é uma grandeza vetorial e energia cinética, como vocês já viram, é uma grandeza escalar. Então é um número com a sua unidade, né? No caso do momento, ele é um vetor, você tem que ter módulo, direção, sentido e a unidade, ou as 3 componentes e a unidade. Então, só por aí já tem uma diferença grande. Mas, além disso, a gente poderia pensar, será que os dois não representam
de uma certa forma, quantidade de movimento. Por que Newton chamou o momento linear, ou o produto massa vezes o vetor velocidade, de quantidade de movimento? Então, tem alguns motivos interessantes que a gente vai entender melhor ao longo desse capítulo. Mas vamos começar com esse exemplozinho aqui, esse teste rápido, para a gente testar um pouquinho do nosso conhecimento. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, o que diz nesse teste rápido? O que ele pergunta para a gente? Ele diz assim, ó, dois corpos têm energias cinéticas iguais. E ele quer saber como os módulos dos momentos se comparam. Então, ele diz, eu tenho dois corpos que têm a mesma energia cinética. Será que com essa informação eu já posso dizer que o momento do corpo 1 é menor do que o do corpo 2? Que o momento do corpo 1 é igual ao do corpo 2, o momento linear? Ou que o momento linear do corpo 1 é maior do que o do corpo 2? E aqui a gente está falando só dos módulos, né? Então ele está pedindo para a gente comparar os módulos. Ou a última opção é não há informações suficientes. Bom, então vamos começar. O que ele diz aí? Ele diz para a gente que a energia cinética do corpo 1 é igual à energia cinética do corpo 2. O que significa que massa vezes a velocidade do corpo 1 ao quadrado dividido por 2 é igual a massa vezes a velocidade do corpo 2 ao quadrado dividido por 2. Não é isso? Aqui é massa 1, desculpa, e aqui é massa 2. Senão eu estaria com a mesma massa. Né? Agora, veja, momento P1 é massa do corpo 1 vezes velocidade do corpo 1. E o momento do corpo 2 é igual a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2. Desculpa que a letra feia aqui em cima é 1. Né? Então, se a gente pensar nessa relação aqui, né, de velocidades, o que é que a gente obtém dessa informação aqui de cima? Bom, o 2 pode cancelar. O que a gente obtém aqui é que a razão entre as velocidades, V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado, então eu estou passando V2 para lá, vai ser... Opa, isso aqui é implica, né? É M2... Cadê aqui a minha caneta? Caneta. M2 dividido... Não, filho. É a caneta que eu quero. É a caneta. M2 dividido por M1. Né? Então, se eu dividir agora esses dois aqui, né? Então, P1 dividido por P2 aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter M1 dividido por M2 e vezes V1 sobre V2. Né? Então, veja só, o fato de eu saber que a energia cinética é igual me permite dizer que a razão das velocidades ao quadrado é igual à razão das massas. Né? Então, isso significa que a razão das velocidades aqui seria a raiz quadrada disso aqui, né? Então, isso aqui eu também vou poder escrever como sendo M1 sobre M2 vezes a raiz quadrada de M2 sobre M1. É isso? Se eu não errei as contas, é isso aí, né? Então, vamos lá. M1 V1 quadrado, M2 V2 quadrados, a gente simplificou o 2, passei o V2 quadrado para o lado de cá, então o M2 ficou do lado de lá, eu passei o M1 para o lado de lá. E aqui escrevemos o momento de cada uma delas, né, o módulo só, porque ele quer saber sobre o módulo do momento. Então, P1, que é M1V1, e P2, que é igual a M2V2. Se a gente divide P1 por P2, fica a razão M1V1, M2V2, dividido por M2V2. Então, aqui é M1... Aqui, V1 sobre V2, eu pego aqui de cima, né, da informação de que a energia cinética é igual. E aí, o que eu observo? Eu vou observar que a razão entre os momentos, na verdade, vai depender de uma razão entre as massas. Né? Nesse caso aqui, vai dar a raiz de M1 sobre M2. Né? Então, não dá para a gente dizer ainda se os módulos são iguais, se um é maior do que o outro. Por quê? Porque a energia cinética, a informação que é dada é sobre o produto M1V1 quadrado sobre 2. Esse aqui é igual.
Então, a depender da razão entre as massas, eu vou ter uma determinada razão entre os momentos. Né? Então, a alternativa aqui seria essa. Para eu poder falar alguma coisa sobre essas três aqui de cima, eu teria que ter alguma informação sobre as massas. Não é isso? Tá certo? Por exemplo, se as massas forem iguais, aí eu tenho momentos iguais. Não é? Pronto. Então, essa é uma das diferenças importantes. Nesse caso aqui, se o M1 for maior do que o M2, o P1 vai ser maior do que o P2, né? Então, vai depender, então, da razão entre as massas, só para a gente ter uma ideia e trabalhar um pouquinho com esse conceito. Aí tem um teste, o próximo teste, que eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Então ele diz assim, ó, seu professor de educação física lança uma bola de beisebol a uma certa velocidade e você a pega. O professor vai em seguida lançar para você uma bola para exercícios, cuja massa é 10 vezes maior do que a de beisebol. São fornecidas as seguintes opções. A bola para exercício pode ser lançada com... Então agora aqui ele diz a razão das massas, ele diz que a bola de exercícios, que é... Parece uma, eu não sei se vocês já viram, parece uma bola de futebol, normalmente cheia de areia, né? Que as pessoas usam para fazer exercício de braço. Quem joga algum esporte com bola, normalmente usa, e também é usado hoje em dia em academia, né? Então a questão aqui é que eu tenho agora a razão entre as massas, né? Então a bola de exercício, chamada também de medicine ball, ela é 10 vezes maior do que a bola de beisebol, que é uma bola... o livro é escrito por um autor americano, então ele usa o exemplo do beisebol, mas a gente poderia pegar o exemplo de uma bola de tênis, talvez, né? A bola de beisebol um pouquinho mais pesada. Mas, enfim. Então, agora ele traz a informação sobre a massa. Então, a pergunta que ele faz é, o que é que vai ser mais fácil? Se o professor lançar com a mesma velocidade, com o mesmo momento ou com a mesma energia cinética. Tá? Então, vou deixar para vocês pensarem esse teste rápido. Talvez o que a gente vai falar em seguida, no resto da aula, ajude, inclusive, a entender um pouquinho melhor esse exercício. Mas fica aí para vocês pensarem esse exemplo. Muito bem. Voltando, então, ao conceito de momento, né? Ele permite com que a gente faça uma nova formulação da segunda lei de Newton. Então, a gente pode reescrever a segunda lei de Newton com base nesse novo conceito de momento. Né? Bom, a gente sabe, pelo que vocês viram até agora, que a segunda lei de Newton diz que a massa de uma partícula vezes a aceleração... Deixa eu pegar aqui o laser de volta. Ou seja, a aceleração de uma partícula de uma certa massa depende da resultante de todas as forças que atuam sobre essa massa. Né? Agora, essa forma da segunda lei de Newton, ela na verdade só vale se a massa do objeto for constante. Imagine que sob a ação da força, a massa do objeto varia. Você fala, mas como assim a massa do objeto variar? Bom, a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, se você entrar num carro e começar a andar, ele não vai consumir combustível? Vai queimar o combustível, transformando a energia química em energia cinética e, portanto, vai perdendo massa, né? Não é isso? Então, esse é um caso em que o objeto, carro, que está sendo acelerado ou está sob a ação de um conjunto de forças que inclui a força do motor e outras, né? Mas o objeto em si, ele é um objeto de massa variável. E nós vamos ver que isso é importante para outra, é muito mais importante ainda para o caso, por exemplo, de foguetes, que a gente vai ver lá no finalzinho do capítulo. Então,
Se a massa for variável, na verdade a gente usa o fato de que massa o produto massa vezes aceleração é massa vezes a derivada da velocidade, e se isso aqui, derivada da velocidade no tempo, se isso aqui é o caso particular de massa constante, então, na verdade, o produto massa vezes velocidade é o momento. Então, a forma mais geral da segunda lei de Newton, e aqui agora vale para qualquer partícula, mesmo que ela esteja variando a massa, né? Então, se ela tiver massa variável, a forma geral para a segunda lei de Newton é essa dada por essa expressão, que a resultante de todas as forças que agem sobre o objeto produz variação do seu momento linear. E aí mais um motivo para Newton chamar isso de quantidade de movimento, né? Essa grandeza, porque é a ação de todas as forças externas é que mudam o estado de movimento ou mudam a quantidade de movimento que está num determinado objeto. Né? E aí é claro que dessa formulação geral vem a formulação particular que a gente viu até agora, que vale para o caso de um objeto de massa constante. Né? Na derivada do momento, seria a derivada temporal do momento, a variação do vetor momento seria a derivada temporal do produto massa vezes velocidade, e se a massa é constante, a massa sai fora dessa derivada e a gente obtém então a formulação ou a expressão que vocês viram até agora e que a gente aprende lá também no ensino médio, que é força igual, força resultante igual a massa vezes aceleração. Um aspecto importante que a gente tem que lembrar nessa expressão é que isso aqui é uma derivada temporal de um vetor. Então, significa que qualquer variação do vetor momento no tempo tem que estar associado à existência de força resultante. Ou seja, forças resultantes mudam o vetor momento no tempo. Necessariamente significa que vai mudar a intensidade do vetor, o módulo? Não. Ele pode só mudar, por exemplo, a direção e o sentido. O módulo pode ser constante, mas se a direção e o sentido mudarem o tempo todo, eu tenho que ter uma força. Né? Que é o caso de um objeto, por exemplo, um movimento circular, né? Que vocês já viram em capítulos anteriores. Então, lembrando que aqui é a derivada temporal do vetor momento. Em termos de componentes do vetor momento, o que é que significa derivada temporal? Significa derivar cada uma das três componentes, né? Derivar a componente x, a componente y e a componente z, ou as três partes que se somam formando o vetor, que é a projeção do vetor momento na direção do eixo x vezes o versor y, mais a projeção na direção do eixo y e assim por diante. Né? Em termos operacionais ou em termos matemáticos, é assim que a gente faz a derivada de um vetor. A gente analisa componente por componente, né? Uma das formas de fazer, normalmente a mais conveniente, é a gente analisar, então, dessa forma. Né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre momento num sistema isolado. Então, voltar um pouquinho àquele conceito que motivou a definição do momento para a gente. Né? Então, a gente já apresentou esse conceito, mas vamos explorar ele um pouco mais. Agora a gente vai generalizar para o caso de um sistema de partículas. Então, o que significa um sistema de partículas ser isolado? Para a gente significa que vai haver somente forças que a gente chama internas, ou seja, as forças que existem líquidas sobre as partículas são aquelas que têm origem apenas de interações com as demais partículas que compõem o sistema. Né? Então, um sistema de partículas é dito isolado quando há somente forças internas, ou seja, forças que têm origem na interação entre as partículas. E a interação é geral, veja, a gente não precisa, e a gente não vai precisar nesse capítulo,
tecer nenhum comentário específico sobre a força de interação. A única coisa que a gente vai lembrar é que as forças de interação entre as partículas são forças que são de origem uma partícula com a outra, então eu sempre vou poder achar num sistema de um número qualquer de partículas, eu sempre vou poder achar um par ação e reação que uma vai se cancelar a outra se eu considero o sistema total de partículas. Lembrando que as forças de ação e reação agem sobre objetos diferentes, né? Então, se uma partícula age sobre a outra age sobre a uma com forças de igual intensidades e sentidos opostos. Mas veja que são forças que agem sobre uma e sobre a outra, né? Mas se eu considero, e aí voltando ao exemplo que a gente fez no início dessa aula para motivar a definição, se eu considero o sistema de todas as partículas, eu sempre vou ter um par ação e reação de uma partícula com essa outra, dessa aqui com essa, dessa com essa outra e assim por diante, que sempre vai se cancelar. De forma que, num sistema isolado, como eu só tenho forças internas e a soma de todas essas forças para o conjunto das partículas, ela zera, significa que eu tenho, então, que ter o momento total se conservando, né? Então, se a gente pegar o exemplo de um sistema isolado de duas partículas, para escrever isso de forma mais fácil, a derivada temporal da soma total de todos os momentos, ou seja, momento da partícula 1 mais da partícula 2 mais da partícula 3, se eu tiver n partículas, aqui vai aparecer uma soma de n momentos, de todas elas. A derivada temporal dessa grandeza toda aqui é zero. E essa grandeza toda aqui a gente chama do momento total do sistema, que é a soma vetorial, isso é importante, é uma soma vetorial, né, gente? Então, a gente tem que usar todas as regrinhas que a gente conhece de fazer soma de vetores, né? Então, essa grandeza que a gente vai chamar de momento total do sistema, se o sistema é isolado, o momento total do sistema se conserva, o que significa que a derivada temporal é igual a zero. Esperar o gás passar. Quando a gente está gravando aula aqui, sempre acaba passando gás, tocando campainha, mas vamos em frente. Bom, se a derivada temporal do momento total do sistema é zero, significa que o momento total, o momento linear total, para ser mais exato, né? É constante, ou seja, se conserva. E isso em física é muito importante, é o que a gente chama as leis de conservação. As leis de conservação, elas são muito úteis para a gente tratar diferentes problemas. Vocês viram em capítulos anteriores a lei de conservação da energia mecânica, né? Quando eu tenho somente forças conservativas. Aqui, então, a gente está apresentando uma outra lei de conservação importante da grandeza física, momento linear total do sistema, quando eu tenho um sistema isolado, tá? Agora, veja, cuidado, que a gente está falando... Gás, ao gás de novo, passando de volta. Pronto, beleza. A gente está falando do momento total se conserva, né, gente? O que significa? Os momentos individuais pode acontecer qualquer coisa. Então, se eu tenho um sistema de um monte de partículas, o momento de cada uma delas pode ter uma variação muito complexa, tá? Vai depender, se eu olho cada partícula individualmente, depende do quê? Da força resultante sobre aquela partícula. E se eu tenho um sistema de muitas partículas, a força sobre aquela partícula, apesar do sistema ser isolado, depende de todas as outras. Então, cada partícula individualmente faz um bocado de coisa. Agora, o que a gente sabe é que se o sistema é isolado, o momento total vai ser sempre constante. Isso é muito, muito, muito útil. Isso significa que em qualquer instante de tempo, a soma dos momentos das partículas que compõem o sistema, então é a soma vetorial,
dos momentos lineares de todas as partículas que compõem o sistema será sempre um vetor constante. De novo, dizer que o momento linear total é constante, dizer que o vetor é constante. Para o vetor é constante, o que tem que acontecer? Ele tem que ter módulo, direção e sentido constantes no tempo. Ou, se eu vou falar em termos de componentes, né? As três componentes do vetor, né? As três partes que eu somo para formar o meu vetor, tem que ser constante no tempo. Tá? Ou seja, se eu pego dois instantes quaisquer, tá? Na minha linha do tempo, se eu pego um instante que eu chamo de instante inicial, digamos, eu tenho um sistema de várias partículas e eu estou analisando a evolução temporal daquele conjunto de partículas do sistema. Então eu vou olhar num determinado momento e depois de um certo tempo. Então eu vou chamar esse aqui de instante inicial e esse outro aqui de instante final. Então, o que significa dizer que o vetor momento linear total é constante no tempo? Significa que se eu calculo no instante inicial este vetor momento linear total, ele é exatamente igual ao vetor momento linear total que eu calculo no instante final. E isso vale para quaisquer dois instantes de tempo que a gente pegar ao longo da história, digamos assim, desse sistema isolado de partículas. E se a gente usa o exemplo de duas partículas para simplificar a nossa anotação, mesmo porque nesse capítulo a gente vai tratar na grande 99% dos casos de um exemplo de duas partículas, 98%, vai? Não é 99% porque tem uma parte lá mais fim que a gente vai falar demais, é um sistema de um número maior de partículas. Mas a grande maioria dos exemplos que a gente vai tratar aqui é o exemplo de duas partículas, mas é só para simplificar aqui essa consideração inicial sobre o momento do sistema isolado, porque isso aqui vale para um conjunto qualquer de partículas. Basta que eu somo aqui sobre todas as partículas. Seria o momento inicial da partícula 1, da partícula 2, somo de todas as n partículas, isso vai ser igual ao momento da partícula 1 a final, ou seja, nos dois instantes do tempo que eu estou considerando. Então, a generalização para uma quantidade qualquer de partícula é simples. Como o sistema é isolado, só existem forças internas que são compostas por pares ação e reação, apesar de agirem sobre partículas diferentes, se consideramos o sistema todo, os pares se cancelam e a força resultante será zero, então o momento total do sistema se conserva, como a gente já viu. Então a gente pode, como a soma de todas as forças é zero, o momento total, a variação é zero, então o momento total inicial é igual ao momento total final. E aqui, só para a gente completar então essa discussão, o que é que significa? Se eu pego em termos das componentes x, y, z do momento, do vetor do espaço, significa que a soma de todas as componentes x do momento inicial tem que ser igual à soma de todas as componentes x do momento final de todas as partículas, e isso vale para as três componentes. Tá? Vamos fazer um exemplo em que a gente já vai aplicar isso aí. Tá? E esse exemplo é um exemplo que está no livro, exemplo 8.1, que é a seguinte pergunta que ele quer responder: podemos realmente ignorar a energia cinética da Terra? E a pergunta é motivada, na verdade, por uma discussão que foi feita na seção 6.6, no capítulo 6, na seção 6, ele diz aqui, né? Na seção 6.6 afirmamos que podemos ignorar a energia cinética da Terra ao considerar a energia de um sistema que consiste da Terra e de uma bola que cai. Então, era o exemplo, uma bola caindo sob a ação da força de atração gravitacional da Terra, né? E a gente analisou, o livro, né, analisou esse problema olhando somente para a bola, né, que cai sob ação num campo gravitacional. Né? E ele quer que a gente verifique aqui se essa afirmação é correta. Né? Então, será que a gente realmente pode ignorar a energia cinética da Terra? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Primeiro,
Vamos considerar que, para análise desse problema, o sistema Terra-bola é um sistema isolado. Então, isso é uma aproximação, né? Na verdade, se a gente fosse olhar, a gente teria que considerar a ação da Lua, do Sol, dos outros planetas, enfim. Né? Mas vamos considerar que, como a Terra e a bola a que estão mais próximas, né? E basicamente age a força de atração gravitacional, que depende do inverso da distância, né? Então, que basicamente o que a gente vai tá considerando é esse sistema formado da Terra pela bola, né? E a gente então tem a força de atração gravitacional mútua, o que significa a Terra atrai a bola, sim, mas a bola também atrai a Terra. E veja que é com a força de mesma intensidade, né? Porque é um par, ação e reação. É isso? Você fala, eita, então quer dizer que quem cai é a Terra que cai na bola, ou é a bola que cai na Terra, ou uma que cai em direção à outra, né? No fundo é essa a pergunta que ele quer que a gente discuta. Será que a energia cinética da Terra precisa ser considerada? Né? E para verificar essa afirmação, que a gente pode ignorar a energia cinética da Terra nesse processo de uma bola pequena, de uma massa pequena caindo, né? O que a gente chama em queda livre, né? Vamos calcular a razão, ou o livro calcula a razão entre a energia cinética da Terra e a energia cinética da bola. Né? Então, qual é a ideia aqui? É que se a energia cinética da Terra puder ser desprezada, essa razão, KE sobre KB, vai ser um número muito pequeno, muito próximo de zero. Né? Bom, então vamos lá. Quem é a relação, a razão, energia cinética da Terra por energia cinética da bola? Nenhum segredo. 1 meio de massa da Terra vezes a velocidade. O E aqui, ele está usando como índice para a Terra do inglês Earth. Né? Então, é 1 meio de massa da Terra, velocidade da Terra ao quadrado, 1 meio de massa da bola, velocidade da bola ao quadrado. E, então, se a gente cancela aqui o meio em cima e embaixo, a gente obtém, então, que a razão entre as energias cinéticas é dada, então, pela razão das massas vezes a razão das velocidades ao quadrado. Bom, mas se o sistema é isolado, o momento se conserva. Significa que o momento total no início é igual ao momento total no fim. Qual vai ser o início e qual vai ser o fim? Vamos imaginar que o início é o momento em que eu segurei a bola aqui e soltei. Então, a bola estava parada e a Terra também, né? Então, eu vou dizer, no sistema Terra-bola. Né? Então, o momento total inicial é zero. Então, o momento total, à medida que a bola vai caindo, também continua sendo zero o tempo todo. Do sistema. Terra-bola. Veja que a bola se anda, mas eu estou falando do sistema total. Significa que quando a bola anda, a Terra também anda em direção à bola, é isso? Para poder se conservar, né? Então a bola cai em linha reta em direção à Terra e a Terra cai em linha reta em direção à bola, né? Então eu vou imaginar que é um movimento unidimensional. Então essa relação vetorial aqui, lembra, é o vetor momento total e o vetor inicial e final são iguais a zero. Então, é um movimento em linha reta, significa o módulo dos dois, a combinação dos módulos dos dois tem que ser igual a zero. O momento inicial é zero. O momento final vai ser o quê? Vai ser o momento da Terra vezes o momento da Terra vezes o momento da bola. Eu vou indicar a bola caindo em direção à Terra como velocidade positiva. Significa que se a Terra cai em direção à bola, a velocidade é negativa, né? Então eu tenho que essa relação aqui, mb, vb, massa da bola vezes velocidade da bola, menos a massa da Terra como velocidade da Terra, é que seria o momento total, então, do sistema, o módulo, porque eu estou considerando, então, que eles estão caindo um em relação ao outro em linha reta. Tá? Então, é um movimento unidimensional com velocidades opostas. Bom, reorganizando isso aqui, né, passo isso aqui para o lado de lá, calculo a razão VE sobre VB. Por que a gente vai calcular aqui
VE sobre VB. Porque, veja, eu preciso calcular a relação entre as energias cinéticas, né? E a relação entre as energias cinéticas está em função da razão entre as velocidades e da razão das massas. Então eu vou escrever a razão das velocidades em termos da razão entre as massas usando a lei da conservação do momento, né? Então, se eu passo ME/VE para lá e VB dividindo, ME dividindo para o outro lado, a gente obtém, então, ME/VB igual a MB vezes VE. Substitui isso aqui em cima agora. Se a gente substitui a expressão 2 na expressão 1, a gente obtém, então, que a razão entre a energia cinética da Terra e a energia cinética da bola, tem um sinal de menos aqui que está errado, né? No livro tem um sinalzinho de menos que não existe, né? Depois eu vou corrigir isso aqui. Mais um errinho que eu preciso corrigir no slide, né, gente? Então, aqui, de qualquer forma, elevado ao quadrado, esse sinal de menos não vai fazer diferença. Então, aqui eu vou ter MB ao quadrado sobre ME ao quadrado e aqui ME sobre MB. Então, veja que a relação, a razão, né, melhor dizendo, entre a energia cinética da Terra e a energia cinética da bola depende da razão entre a massa da bola e a massa da Terra. Ora, a massa da bola é muitas vezes menor do que a massa da Terra. Então, se a gente pega valores típicos, então, por exemplo, uma bola típica é da ordem de grandeza de 1 kg. E a ordem de grandeza da massa da Terra é de 10 a 25 quilos. Então, qual é a razão da energia cinética? A energia cinética da Terra em relação à energia cinética da bola é 1 sobre 10 elevado a 25, ou seja, 10 elevado a menos 25. Tá? Significa que é só 1 em 0,25 zeros, né? Então, veja que justifica, então, a gente ignorar a energia cinética da Terra quando a gente analisa a questão, a conservação da energia, né, feita lá no capítulo 6, da conversão em energia potencial gravitacional em energia cinética, se a gente, então, esquece que a Terra também pode se movimentar. Ele vai se movimentar com uma razão muito pequena, né? E, inclusive, dá para a gente ver, né? Como a razão entre as massas é 10 elevado a menos 25, essa também vai ser a razão entre as velocidades, né? Então, a velocidade da Terra é 10 elevado a menos 25 vezes menor do que a velocidade da bola. Então, praticamente, a Terra nem sente, né? A bola caindo, ela anda, mas anda muito, 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 muito pouquinho, praticamente é desprezível. Tá? O exemplo 8.2, ele volta, nós não vamos fazer, é o exemplo do arqueiro, e aí é interessante, vou sugerir a vocês que olhem no livro, porque é o exemplo que motivou todo o começo desse capítulo, né? Então, deem uma olhadinha nesse exemplo do livro, em que agora ele vai pegar o conceito de momento no sistema isolado direitinho, e vocês vão ver que ele consegue, a partir daí, determinar a velocidade de recuo, que a gente chama, né? A velocidade em que o arqueiro recuaria após atirar, então, uma flecha. Tá? Então, é bem interessante. E para a gente concluir essa nossa aula, que já está ficando bastante comprida, vamos fazer o último exemplo que tem lá no livro, que é o que a gente chama o decaimento de um cáon em repouso. O cáon é uma partícula nuclear, né, que aparece em vários processos nucleares, né, de colisão de partículas, decaimento e tudo mais. O que interessa para a gente é que o cáon, existe um cáon que é neutro, que a gente chama, tem carga zero, e ele decai em um par de outras partículas chamadas pions, né? Pi mais e Pi menos, que são carregadas
e tem cargas opostas, mas tem a mesma massa. Então, a situação que a gente tem é um K1 se decompõe em duas partículas chamada pion. E o que ele quer que vai analisar nesse exemplo é o K1 em repouso. Então vamos imaginar, eu tenho um K1 em repouso e esse K1 desaparece e aparecem dois pions. Tá? Então é isso aí, ó. Supondo que o K1 esteja inicialmente em repouso, ele quer que a gente mostre que os dois pions, ou ele vai mostrar nesse exemplo, que os dois pions devem ter movimentos que sejam iguais em módulo, mesma direção e sentidos opostos. Ora, o que ele quer mostrar é isso aqui, né? Então, qual é a situação antes? Qual vai ser a nossa situação inicial? É o K1 em repouso. Qual é o momento total inicial? Se é uma partícula em repouso, zero. Momento inicial, zero. E qual é a situação final ou após o decaimento? São duas partículas com momentos dados por dessa forma. Então, como o K1 é uma partícula de massa bem pequena e não tem carga, ela é uma partícula que interage muito pouco, a exemplo do nêutron, ela interage muito pouco com o ambiente ao seu redor. Então, para todos os efeitos, a gente pode usar a aproximação de um sistema isolado para estudar o decaimento de um K1 em repouso. Então, nós vamos imaginar que esse processo do K1 inicialmente em repouso, ele se parte em dois pions, é um sistema isolado. Se ele é um sistema isolado, o momento total inicial tem que ser igual ao momento total final. O momento total inicial era zero, porque era um K1 em repouso. Quanto é que tem que ser o vetor momento total final? Tem que ser zero também. Então, a soma dos dois momentos dos pions também tem que ser zero. Né? Então, logo após o decaimento, os momentos lineares dos dois pions devem se cancelar para produzir momento total também igual a zero. Então, está aqui. O momento total inicial é o momento do K1, que é zero, uma partícula parada. O momento total final tem que ser o momento do pion mais, que eu vou chamar de P do vetor P+, e mais o momento, a soma vetorial, né, do pion menos, que eu vou chamar de P-, essa soma vetorial tem que dar o vetor nulo. Qual é o único caso em que eu somo dois vetores e eles se anulam? Não tem jeito, eles têm que ter sentidos opostos. Tá? Então eles têm que ter mesmo módulo, mesma direção e tem que ter sentidos opostos. E então responde ou mostra o que ele quer mostrar. Significa que os momentos lineares ou o movimento final dos dois pions após o decaimento é um se afastando do outro com mesma velocidade, com o mesmo momento, nesse caso mesma velocidade, inclusive, porque eles têm a mesma massa, né? Mesmo módulo de velocidade, mas em sentidos opostos. Né? Então, mostra um exemplo interessante da aplicação da lei de conservação de momento num sistema isolado. Tá? Então, deixa eu ver isso. Vamos ficando por aqui. A próxima aula, então, nós vamos ver agora o que acontece se o meu sistema não é isolado. Que a gente tem vários exemplos importantes também disso aí. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.